e aí? Primeiro, antes de falar do Lázaro, como que foi essa chegada? A gente estava conversando aqui antes, né? Que ele veio com... A equipe dele era quantas pessoas? O staff? Eu acho que eram mais 5. Todos portugueses? Todos portugueses, né? O Antônio, preparador físico, o Bruno também, preparador físico. Você chamava de cabeça... O cabeça branca é o Luiz Miguel, o cunhado dele. Esse tomava cartão pra caramba, né? Tinha um Formiga. Quem é o Formiga? É o Neres, era um outro auxiliar. Que ele parecia um formiga, cabecinha de formiga. É? E Felipe era um cara super gente boa. Gostava muito do Felipe também. Acho que era só essa turma aí. Eram 5. E o método dos portugueses é um pouco mais fechado, é um pouco mais... Porque você tá falando... É que eu acho que o erro dele, assim, vamos dizer, de gestão... Onde ele errou. Era ele não se adaptar ao futebol brasileiro. Ele dizer assim, eu tenho uma ideia formada... um jeito de fazer e vocês têm que... Exato, foi isso. Porque não é assim que funciona. Foi isso. Exatamente foi isso. Mas vocês tinham a liberdade de falar isso pra ele ou não? Não dá, cara. Ele era a ideia dele fechada, é isso. Mas nem os próprios auxiliares conseguiam passar pra ele a informação. É mesmo? Ele era muito da cabeça dele mesmo. Dele, é isso. Então aí ele começa a se posicionar de uma forma ruim para a imprensa em termos quando a gente perdia. Jogar nas costas dos jogadores, que isso racha o grupo. Aí né? o jogador ficava desconfiado, ficava irritado, né? Porque perdeu, a culpa é nossa. Aí ganhou, o time, esse é o espírito, entende? Então teve muito isso e não foi uma vez. Ele se posicionava assim porque é a personalidade dele, né? Eu lembro aquela lá, sabe quantos eu tenho no banco e tal? Essas coisas não se fala, né, cara? Se eu pudesse, eu tava treinando não sei quem, né? Que ele falou. Pra torcida. E mesmo assim é engraçado. Não, né? E mesmo assim a torcida ainda falava. A torcida tava apoiando Tava ele. apoiando, Mas de método, assim, era mais pesado, igual, treino? O que tinha de diferença? A gente teve pouco tempo de trabalho, depois nós tivemos alguma semana, a gente aumentou muito a carga, nós fizemos uma parte física com eles, mas a gente treinava pouco, eu acho que isso a gente fazia um tipo de trabalho específico que não era o ideal. Às vezes você precisa fazer algo tático para o jogo, né? Treinar um esquema tático. Nem quando ele chega, a gente vai jogar a semifinal contra o São Paulo, o Fagner machuca, a gente joga com 3 zagueiros que a gente nunca tinha treinado na vida. Num jogo importantíssimo. Numa semifinal contra o São Paulo. Foi aquele que tá chovendo pra caramba? Isso. O gol sai logo no começo. Isso. Depois teve outras situações que nós jogamos com linha de 5 que a gente não tinha treinado e não estava acostumado. Aí teve um dia que ele disse, olha, eu já entendi que não funciona. Aí chega outro jogo, linha de 5 de novo. Entende? Então, isso ia irritando o próprio jogador, né? Porque você fala, poxa... E mesmo assim vocês entregaram, né? Mesmo assim, cara. Por isso que eu falo que o grupo era muito forte. Porque no início, quando nós temos um começo conturbado, né, foi vendido para a imprensa, para o torcedor, que nós estávamos fazendo um complô para derrubar o treinador. Exatamente. E que a torcida uma panelinha dos mais velhos para derrubar o treinador. E nunca teve isso, muito pelo contrário. Vocês se uniram e falaram, a gente tem que fazer pela gente. Vamos fazer o que for. Independente se a gente gosta ou não do cara. É o Corinthians e a nossa carreira, né? Era o que nós falávamos internamente, era isso. No final era por nós. Dava para perceber que teve essa entrega mesmo, cara. E tem, porque esse é do perfil nosso, né? Dos atletas que estão ali. Aí chega agora o Fernando, a gente melhorou o ambiente, porque é um cara que o pessoal dele, ele dá abertura para falar. Ele quer te ouvir, ele quer entender como a decisão é dele, mas sempre. Isso uma conversa que eu tive com ele, falei, Fernando, agora você é o treinador, se decide. Ele falou, comigo ele teve essa conversa e ele teve com outros jogadores, mas comigo ele disse assim, eu vejo você jogando aqui, aqui, aqui e aqui. Qualquer uma dessas posições eu te vejo no início, né? Da temporada. No meio campo, né? Na direita, na esquerda e tal, aqui. Mais recuado, mais... Isso. Eu te vejo nessas posições antes de começar o ano. Ele falou, você é um cara importante pro time e tudo e tal. Então ele já me passou mais ou menos umas posições. Eu não comecei jogando. Aí teve um dia que ele me chamou na sala e ele disse, olha, eu vou te trazer pro treino pra gente fazer a parte tática. Você não vai começar jogando. Tá? Então eu já sabia que não ia começar. Falei, Fernando, você é o treinador, tá tudo bem. Mas o treinador sempre avisa quando você não vai jogar, né? Ou o VP às vezes não avisava, você ia saber na hora? Teve dia que a gente ficou sabendo 2 horas antes do jogo quem ia jogar. Cara, isso aí você nem prepara mentalmente pra aquilo.
Teve uma época que a gente sabia na última reunião. Então o jogador precisa saber, né? Com certeza. Até você, tipo, você não vai entrar jogando, mas... Você já sabe que você tá no jogo, você tá no jogo. Preparação é igual. É igual, né? Então, esse lado humano de dizer assim, tá tudo... Ele não vai conseguir agradar todo mundo. Pô, jogam 11 só, nós temos 32 jogadores, 35 eu acho. Como é que ele escala 11? Então é difícil pro treinador, né? Exato. E aí ele disse, olha, eu te vejo aqui e tal, e muitos jogos, teve jogos que eu comecei jogando, teve outros jogos que eu não iniciei, agora eu tenho jogado mais, mas ele te dá essa liberdade. É assustador, assim, o que você tá jogando, assim. Você coloca quantos % nas costas desse papo que você teve com o Lázaro e essa mudança aí? Porque o Renato, cara, já deve te falar isso. O Renato tá jogando mais por sua causa, né? A tua mudança ajudou pra caramba também o Renato, né? Sim, o Renato é gênio. O Renato é craque. Não, o Renato, cara, ele tá num outro... Ele tá no outro nível. É incrível, cara, é incrível. É gostoso de ver ele jogando, né, cara? Ele tá no outro nível. E o teu futebol tá ajudando ele onde potencializa. Você tá jogando. Porque a gente procura estar perto. Vocês têm essa conversa? Durante o jogo mesmo, às vezes o Renato até falava, não, a gente tem que jogar junto, tem que jogar próximo, a gente tem que jogar junto. Porque a gente consegue se entender, ele é um jogador muito inteligente. E eu tenho por característica também de me aproximar dele, de dar passe, de estar próximo, de fazer 1-2. Então eu acabo potencializando ele nesse sentido, né? E aí eu comecei a jogar e comecei a desenvolver, tô num bom momento. E aí você falou, qual foi a mudança? A mudança é você sentir parte do processo, você ter a confiança do treinador. Faz diferença mesmo? Total. Por que faz diferença ter a confiança do técnico? Porque muita gente tem que falar, se o técnico confia ou não, você vai lá e faz seu trabalho. Por que faz diferença? Porque faz diferença. Porque assim, se você jogar mal, você sabe que o treinador tá contigo. Se você jogar bem, ele continua contigo igual. Então ele não é baseado por um dia bom ou um dia ruim. Ele te conhece e ele conta com você. Ele não joga pra galera, não, né? Hoje você não vai jogar, mas você é importante pro time. Entendi. Então quando você tem esse pertencimento, faz toda a diferença. E é isso que nós estamos criando. Nós temos hoje uma base, não tem como, porque o time tem que ser repetido. Isso então é você importante. fala assim, tem uma base. É o que se criticava muito o VP no começo, né? Qual é a base do Corinthians? Não sabia. Não sabia. Isso é importante, né? Então nós temos uma base, mas a gente tem muita qualidade, né? Muitos jogadores de fora que podem estar jogando. E aí depois sempre é a escolha do treinador. Né? Então é importante isso. Você fala assim, ó, quando você juntar isso, a equipe toda fala assim, cara, ele confia em nós, mesmo que eu esteja no banco, eu sei que ele conta comigo, a visão é outra. E como ele teve papo com você, eu imagino que ele teve com outros jogadores individualmente também. E te falaram assim? Não, ninguém fez isso, aí a conversa foi privada. Com... Cada um dentro de uma área. Mas você sente que individualmente também as pessoas estão mais satisfeitas de como estão jogando, né? Então, o Roger tá voando. O time tá leve, né? Tá leve. Você vê assim, o time tá leve em termos de desempenho. Vai jogar mal, vai perder também, vai perder. Não estamos aqui. Não, vai, porque faz parte do jogo. Mas você vê que o ambiente tá bom, o time tá leve, o pessoal tá contente. Então, quando você tá feliz, a performance é automática, melhora, né? É isso que você falou assim, se tiver que entrar no segundo tempo eu entro, se for, tipo, quer deixar mais defensivo, mas mudar o esquema de tático. Pra você, é isso mesmo, cara? É o time e, tipo, você vem do banco, você fala, não, cara, pra esse jogo foi melhor mesmo. Você consegue ter essa... Eu consigo ter essa leitura. É? Eu faço parte de uma equipe, né? Assim, quando você tem... Porque jogador quer jogar também, Todo mundo quer jogar. Mas o treinador tem que escolher 11. Exato. Aí, às vezes, você não é escolhido, você vai ficar de bico, vai ficar de birra, vai ficar falando mal do treinador, vai criar um clima ruim. Por quê? Se você não tá jogando... Talvez tem outro que tá jogando. Tem outro que tá jogando, você tem que respeitar o teu companheiro. Né? Senão fica muito fácil, né? Você fica muito eu. Como você tá no esporte coletivo, quando você não joga, você tem que apoiar quem tá jogando. E tá tudo bem. Cara, mas você pode até levantar os números dele, são impressionantes os números, né? Eu tava vendo... Eu mandei pra você ontem que ele foi líder de estatísticas defensivas no último jogo do Corinthians. Exato. Passei a ser caça-craque, que eu falei.